Olá, e mais uma vez bem-vindos ao nosso canal do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Estamos começando mais uma semana de trabalho, de lutas, de desafios, de experiências. E já no início da semana, já no início do dia, queremos nos encontrar com a Palavra de Deus, que nos anima a tudo isso. O Salmo responsorial da liturgia de hoje, Salmo 147, faz parte do último bloco de salmos da Bíblia. Esses salmos, do Salmo 146 até o 150, eles são chamados de salmos aleluiáticos. Por quê? Porque todos eles iniciam e se concluem com essa palavra, aleluia, que é uma palavra tão presente em nossas liturgias. Aleluia, na verdade, é um grande convite para o louvor, porque é uma palavra composta, primeiro, de um verbo no imperativo, halelu, que quer dizer louvai, e uma espécie de abreviação do nome de Deus, do nome divino, Yah. Ou seja, halelu Yah. Significa, então, louvai o Senhor. Começamos, portanto, essa semana nossa aí com este convite especial do salmista. Louvai o Senhor. A raiz deste verbo hebraico, halal, transmite essencialmente assim três aspectos que podemos destacar. Primeiro, Deus é reconhecido plenamente na sua majestade divina pela alegria humana. Ou seja, a majestade de Deus, longe de ser um elemento distanciador, é, na verdade, fonte de alegria e de júbilo. Depois, o segundo elemento, esse júbilo é manifestado por uma comunidade, como vemos no primeiro versículo proposto para hoje do Salmo, que é o versículo 12. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Louva o teu Deus, ó Sião. É uma comunidade, até mesmo pelo verbo no plural, louvai o Senhor, né? Aleluia. O apelo aqui à cidade santa de Jerusalém é, na verdade, uma figura da própria comunidade. A cidade é a comunidade. E esse louvor, muitas vezes, esse louvor comunitário, ele se manifesta nas celebrações com auxílio de instrumentos musicais. Dentro desse bloco de salmos aí nós vamos ver isso. Dá para conferir aí os pandeiros, as cuícas e sanfonas do Salmo 150. Terceiro elemento, ainda, né, o verbo vai revelar a expectativa de uma associação de todo o ser vivo e até mesmo de toda a criação no louvor. Ou seja, esse convite ele extrapola o âmbito israelita do culto, do templo. Isso a gente pode conferir aí no último versículo de todo o livro dos Salmos. Tudo que respira, louve o Senhor. Salmo 150, versículo 6. O louvor se configura, então, como a razão de ser da vida humana. Ou seja, a razão de ser do homem vivente. O Salmo 6, versículo 6, vai constatar que na morada dos mortos não há louvor. Quem desce ao Sheol, né, quem desce à morada dos mortos não pode louvar. No Apocalipse, o louvor é a ocupação por excelência daqueles que são redimidos. Lá diz assim: dai louvores a Deus, vós, seus servos, pequenos e grandes. Eu ouvi uma voz que saía do trono. Aleluia. Apocalipse 19, 5 e 6. Um hino de louvor, como é o caso desse Salmo 147, desse dia de hoje, normalmente tem uma estrutura com dois elementos. Primeiramente nós temos essa invocação com o verbo louvar, ou algum outro sinônimo do verbo louvar. Celebrar, exultar, jubilar, que serve então para congregar a comunidade, para reunir os fiéis e mesmo para reunir todas as criaturas. Esse verbo então tem essa função de chamar, de congregar. O louvor é sempre um louvor comunitário, até mesmo quando se trata de um indivíduo falando,
ele se dirige não ao próprio Deus, porque isso é outro estilo, né? É o estilo de oração, mas o falante, ele se dirige aos seus pares, aos seus irmãos, numa espécie de testemunho da sua alegria e do seu reconhecimento. O segundo elemento, depois desse chamado, desse convite, é a motivação para o louvor. Por que louvar? E aí se apontam então as obras do Senhor. Normalmente é introduzido por um porquê, pois. Aqui no Salmo 147 nós temos: pois reforçou com segurança as portas de Sião, pois garante a paz, envia a sua palavra, revela os seus preceitos, trata o seu povo com carinho. Na verdade, todo o Salmo 147 discorre sobre o poder de Deus e a sua graça misericordiosa, no modo como se manifestam, tanto na criação como na eleição. E esse é o pano de fundo, né, de toda a ação de culto no Antigo Testamento. Esta manifestação, então, do poder de Deus e da sua graça misericordiosa na criação e na eleição. A nossa parte aqui do Salmo é a terceira parte. Esse Salmo, nas duas primeiras partes, já descreveu, primeiramente, uma situação aflitiva do povo, descrito aí como os pobres que Deus salva, em contraposição aos ímpios, aos malvados, e também descreveu uma expectativa pela bênção, considerando o amor cheio de cuidados que Deus dispensa para os seus. E a terceira parte concentra-se então na cidade de Deus, na sua comunidade, lugar onde a palavra se manifesta como um chamado, como eleição, mas também como exigência de fidelidade. Aqui nós vemos o quê? Que a mesma palavra que cria, ou seja, uma palavra performante, que configura a natureza e o cosmos, e Deus disse e tudo se fez, é também a palavra que configura a história, ou seja, uma palavra que configura a caminhada do povo, que configura a nossa caminhada, com as suas alegrias, com seus desafios. O mesmo Deus que cria, também chama, também convoca, também comissiona os seus. Por isso, tanto para o Antigo Testamento como para o povo de hoje, a eleição divina é o cume da história. E diante desta eleição que Deus realiza com cada um, só nos resta uma atitude: o louvor. Passe bem, boa semana, aleluia!